dei-me conta ao longo desta sessão, pelas exposições dos meus ilustres companheiros, de uma coisa interessante. É que há uma certa identidade em muitos aspectos, entre a questão da segurança, que é, digamos, a minha especialidade, e a questão da saúde, que é a especialidade de todos os outros circunstantes. E para isso, para começar a explicar isso em termos estratégicos, eu remontaria à origem do Estado. Porquê é que existe o Estado? O Estado existe porque houve um grupo de cidadãos, ou vários grupos de cidadãos, cada um para o seu Estado, que fizeram um contrato com alguém que lhes garantisse os dois objetivos essenciais de qualquer unidade política, que é segurança e bem-estar, em troca, enfim, de uma certa limitação de direitos e liberdades. Portanto, há um compromisso, há um acordo. E perante esse acordo, os dirigentes têm a responsabilidade perante os cidadãos de lhe garantirem segurança e bem-estar. Quando quebram esse acordo, os cidadãos substituem-nos. É claro, depois há várias maneiras de serem substituídos, não é? Há várias maneiras de serem substituídos. Enfim, nas sociedades ocidentais modernas não são substituídos a pontapé. Ora bem, a segurança e o bem-estar são, de certa maneira, objetivos cuja não satisfação em limite significa a morte. A morte que, no caso do bem-estar, pode resultar de uma ameaça não intencional, uma doença, enfim, um ambiente hostil, portanto, não é uma ameaça intencional, e no caso da saúde e no caso da segurança é porque há um outro grupo que intencionalmente nos quer matar. Portanto, no fundo, é isto. Isto significa que o cidadão, quer pelos responsáveis pela política de segurança, quer pelos responsáveis das políticas de saúde, tem que olhar para o cidadão em termos globais. E a suprema arte da estratégia de defesa será evitar a morte sem combate. Isto é uma frase de Sun Tzu no seu famoso livro Arte da Guerra. Para o responsável da saúde, a suprema arte da estratégia de saúde é evitar a morte sem que o cidadão vá para o hospital. Portanto, eu cheguei à conclusão aqui que, de facto, para garantir a segurança e a estabilidade num determinado espaço, a utilização da ação militar deve ser uma exceção e, portanto, tudo deve passar para garantir que todas as áreas, a economia, as áreas do ordenamento do território, enfim, todas as áreas que não têm aparentemente a ver com a defesa e com a segurança, mas concorram para essa segurança, o mesmo raciocínio tem que ser feito para a saúde. Isto é, a ideia que me dá é que a maior parte das políticas que garantem a saúde não são da política de saúde, não são do setor de saúde. Ora, para isso é necessário que os responsáveis, portanto, regressemos ao tal acordo, ao tal contrato, os responsáveis que, por razões de especialidade, são separados de uma maneira mais fina, isto é, há uma série de ministros, não há só o ministro do bem-estar e o ministro da segurança, há uma série de ministros, mas em todas as políticas o especialista em segurança tem que ver até que certo ponto elas afetam a segurança. O mesmo tem que se passar para a saúde. É uma espécie de haver a necessidade, assim como nós, hoje em dia, para cada projeto paisagístico ou urbano, etc., tem que haver um estudo do impacto ambiental, tem que haver um estudo de impacto de saúde em todos os projetos das outras políticas. Assim como deve haver um estudo de impacto de segurança. Como é que isso se faz? Nós, na área da segurança, fazemos assim. Nós defendemos, e felizmente com a última Lei de Defesa Nacional conseguiu-se, que o Primeiro-Ministro delegue no Ministro da Defesa a autoridade dele
na maior parte das políticas interministeriais de defesa. Embora haja algumas que têm que ficar na mão do Primeiro-Ministro. Isto é, há questões de defesa que tem que ser o Primeiro-Ministro a decidir. Assim como, presumo eu, pode haver questões de saúde que tem que ser o Primeiro-Ministro a decidir por uma questão de poder político, de capacidade de fazer cumprir, que nós, no fundo, o poder é fazer cumprir. Portanto, isso traduz-se numa estrutura para o Estado, da organização do Estado e do país, que permita essas ligações interministeriais. Nós, na Defesa, fazemos assim. O Ministro da Defesa organiza no seu Ministério um pequeno órgão que tem 4 ou 5 especialistas em ligações interministeriais e tem antenas dos vários ministérios para resolver os problemas. E aos diversos níveis da ação operacional passa-se o mesmo, isto é, por exemplo, ao nível de um setor que nós chamamos um regimento, o regimento tem que ter coordenação com todos os outros elementos para saber exatamente qual é o impacto que a ação dos outros elementos tem na defesa. O mesmo tem que se passar com a saúde. É claro que o empowerment da Ministra passa por quê? Exatamente pela delegação da autoridade do Primeiro-Ministro, por um lado, e, por outro lado, por dispor de mecanismos de coordenação interministerial que lhes permitam fazer com que a sua ação vá além do setor próprio da saúde. Isto é, se o Ministro da Saúde não tiver capacidade para impor, tem que ser uma capacidade legal, para impor a uma coisa qualquer que se vai fazer numa outra área, que ela deve satisfazer, deve observar as regras que o Ministério lhe impõe, não tem poder. E nessa altura não se consegue aquilo que é, digamos assim, o valor, o contributo mais volumoso para conseguir o tal objetivo bem-estar na área da saúde. É mais ou menos isto que eu queria dizer. Pode ser que agora nas perguntas surjam outras oportunidades.